Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Pessoal, aulão de hoje, crimes contra a honra. O capítulo dos crimes contra a honra trará para nós basicamente 3 figuras. Entretanto, dessas 3 figuras, é possível se extrair determinadas particularidades que o examinador de sua prova adora cobrar. Então, nossa missão aqui é muito mais de explicar, muito mais do que explicar para você a diferença entre calúnia, injúria e difamação, porque tem gente que acha que tudo é a mesma coisa, né? Às vezes chega no escritório e diz assim, mas eu quero que ele seja processado por calúnia, injúria e difamação. Calma, velho, você tem que saber a diferença das coisas, né? E a minha missão aqui é deixar tudo muito bonitinho, tudo bem explicadinho para você, para que se vir uma questão desse assunto na sua prova, você não erre, muito pelo contrário, você broque. Beleza, galera? Já vou lhe adiantando que caso você tenha alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda sua dúvida, manda sua sugestão, manda uma questão que você não quis resolver, manda uma fofoca, quer bater um papo, a gente bate um papo, que o importante é ficar edificado. Não é isso mesmo? Pois então, galera, me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Perfeito? Já separou seu caderno, já separou sua água, já separou seu café? Então, vambora trabalhar. Crimes contra a honra, que vai dos artigos 138 ao 145 do Código Penal. Primeiro crime que a gente vai trabalhar, pessoal, na ordem é um crime de calúnia. Você já sabe, a gente trabalha com essa classificação doutrinária, até porque eu já te mostrei em outras aulas como que o examinador, por vezes, gosta de cobrar para nós determinados tópicos que estão nessa classificação. Mas vamos lá, pessoal. Calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe, falsamente, fato definido como crime. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos lá, pessoal, começando. Lembre-se que se a pena é de detenção, não se admite regime fechado de início de cumprimento de pena. E como nós temos uma pena máxima de 2 anos, trata-se de infração de menor potencial ofensivo. E com isso, o seu processo e julgamento se dará no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Belezinha? Então, dentro dessa lógica, eu vi como é que eu devo entender o que é calúnia. Pessoal, calúnia nada mais é do que você atribuir a alguém falsamente a prática de um crime. Observe-se que quando eu digo atribuir falsamente, significa dizer que você sabe que não foi aquela pessoa que praticou o fato e ainda assim você disse que foi ela que praticou. Essa é a primeira observação. A segunda observação, pessoal, lembre-se que eu estou tratando de um fato definido como crime e não como contravenção penal. E você vai entender como contravenção penal não, como infração penal. E você vai entender já já o porquê que eu estou fazendo essa pormenorização. Belezinha? Vamos lá, galera, para nossa classificação doutrinária, vamos nessa. Sujeito ativo. Levi, quem é que pode ser o sujeito ativo? Quem é que pode praticar um crime de calúnia, galera? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Trata-se, portanto, de um crime comum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode imputar a outra um fato falso definido como crime. Basta ter boca ou até mesmo mãos para escrever ou digitar uma mensagem com esse porte, tá? Sujeito passivo. Quem que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também. Qualquer pessoa. E aqui eu faço um adendo. Levi, pessoa jurídica pode ser vítima de prática de calúnia? Essa pergunta ela deve ser posterior a uma outra. Pessoa jurídica pratica crime? Lembre-se comigo que aqui no TEC você já assistiu aula sobre isso. Deixa bem claro para nós que, majoritariamente, entende-se que a pessoa jurídica pode vir a praticar crimes de natureza ambiental, previsto lá na Lei 9605 de 98. Por isso, se a imputação falsa a uma determinada pessoa jurídica da prática de crime ambiental, é sim possível dizer que a pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia, desde que o crime, friso, seja um crime ambiental. Deixa isso bem claro aí nas suas anotações, tá? Objeto jurídico. Bem, pessoal, o objeto jurídico do crime de calúnia é a honra objetiva. Levi, o que é honra objetiva? A honra objetiva nada mais é do que aquela
que espelha a imagem que as pessoas têm de você. Então, a honra objetiva nada mais é do que a maneira com que as pessoas te enxergam, a reputação que você tem perante as demais pessoas. Porque lembre-se, pessoal, que o crime de calúnia, ele irá ter o seu momento consumativo quando terceiros tomarem ciência daquela mentirada toda. Então, como é que seria, Levi, então, calúnia? Então, imagine que existe uma sala de aula, então você tem João, tem uma faculdade, tá? João, Pedro, José. José vira para Pedro e diz, rapaz, você sabia que João deu porrada na professora ontem? Sendo que ele sabe que aquilo ali é falso. A partir do momento que existe essa comunicação a um terceiro que fica ciente de um fato que tem atribuição como crime, a partir daquele exato momento, a honra objetiva da vítima é atingida e há a consumação do crime de calúnia. Portanto, objeto jurídico, honra objetiva. Objeto material, sempre há reputação da vítima. Sempre há reputação da vítima, tá? Vamos lá, galera. Elemento objetivo. Elemento objetivo, você já sabe, nós vamos analisar exatamente o verbo e o que mais constitui o crime. Vamos lá, galera. Caluniar. Caluniar, pessoal, entenda basicamente como ofender. Ofensa. E de que maneira você vai ofender essa pessoa? Imputando falsamente um fato definido como crime, exclusivamente como crime. Então lembre-se, pessoal, que calúnia começa com C de crime. Por que eu tô falando atenção? Por que eu tô chamando atenção para isso? Pelo seguinte, galera. Levi, a prova diz o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime ou contravenção penal é crime de calúnia. Falso. Por quê? Porque calúnia é exclusivamente como crime. Fato definido como crime. Ponto. Ponto. Não esquece isso, tá? Então lembre-se, pessoal, que deve haver a ciência de que o fato ele é falso. E o elemento subjetivo, pessoal, nada mais é do que o dolo. O dolo. E aqui, observe você que você vai ter um dolo específico que a sua prova pode chamar de ânimos ofende. O que é isso, ânimos ofende? Vontade de ofender alguém. Ah, Levi, como é que eu vou saber se a pessoa tá brincando, se não tá? Esse é um ponto um tanto quanto complicado. Mas lembre-se, pessoal, que os crimes contra a honra eles devem ser enxergados como a vítima se sentiu com aquilo dali. Outro sim, a gente, na vida cotidiana, a gente consegue perceber que existem determinadas circunstâncias que a gente consegue diferenciar. A gente consegue diferenciar o que é uma brincadeira, o que não era uma brincadeira. Diante dessa linha, pessoal, quando eu digo dolo específico, sua prova pode chamar isso de ânimos ofende, vontade de ofender. Belezinha? Classificação do crime de calúnia, vamos lá, gente. Um crime comum, porque qualquer pessoa pode praticar. Formal, pessoal. Formal. Por que, Levi? Porque basta que você calunie alguém, independentemente dessa pessoa tomar ciência de que está sendo caluniado, o crime já está consumado. Beleza? De forma livre, por quê? Porque você pode falar isso, você pode praticar esse crime falando, escrevendo, você pode praticar isso fazendo um desenho numa parede, de forma livre, tá? Um crime comissivo, porque Levi lembre que o crime comissivo é aquele que depende de uma ação do agente, o agente precisa sair da inércia para praticar o delito, tá? Um crime instantâneo, por quê? Porque caluniou, o crime já estará consumado a partir do momento em que uma terceira pessoa toma ciência dessa falsidade, né, dessas informações. Unissubjetivo, por quê? Porque não se exige o concurso de pessoas para o fim de praticá-lo, uma pessoa só pode praticar calúnia. Unissubsistente ou plurissubsistente depende da hipótese. O que isso significa dizer? Lembre-se que unissubsistente é aquele que não permite o fracionamento do iter criminis e, portanto, não admite tentativa, enquanto que o plurissubsistente admite fracionamento do iter criminis e, portanto, admite também tentativa. Observe você, pessoal, que via de regra o crime de calúnia ele é unissubsistente. A partir do momento que você falou, a partir do momento que você digitou, a partir do momento em que essa informação chegou a conhecimento de terceiro, já era, não tem como admitir tentativa. Agora, excepcionalmente admite-se calúnia quando, por exemplo, uma carta é enviada para uma terceira pessoa. Tudo bem que falar carta hoje em dia é uma coisa bem antiga, mas é um bom exemplo para você entender, tá? Você enviar uma carta para alguém e essa carta ser interceptada pela vítima, impedindo que terceira pessoa tome ciência disso. Portanto, nesses casos, há de se falar em tentativa, mas são casos excepcionais. Beleza? Isso aqui é a base de calúnia, tá, gente? Isso aqui é a base. Então, lembre, calúnia começa com C de crime. Crime
falsamente atribuído em face de alguém. Combinado? Belezinha? Lembre, ficou com dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, manda sua dúvida pra gente bater um papo. Combinado? Vamos seguir? Vamos nessa. Forma equiparada do crime. Vamos lá, galera. Olha só. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Isso aqui é muito importante. Principalmente em épocas de rede social. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente divulga. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente espalha. A gente tem que ter muito cuidado com as informações vinculadas à vida de alguém. Quantas vezes a gente já ouviu falar de casos em que pegam a foto de uma pessoa e começam a dizer que aquela pessoa é estuprador, que aquela pessoa é matador, que aquela pessoa bate num pai. Começam a inventar um monte de história. E o que acontece? A pessoa nem sabe o que é, nem sabe o que vê, pega e encaminha. Vá, pega e encaminha. Vá, pega e encaminha. Vá. Essa pessoa pode ser responsabilizada. Desde que exista a possibilidade dela saber ser falsa, a imputação que lhe é feita. Portanto, na mesma pena, que pena leve detenção de 6 meses a 2 anos e multa, incorrerá quem, sabendo ser falsa a imputação, começa a divulgar. Beleza? Particularidade do crime de calúnia. Vamos lá primeiro. Levi, é punível a calúnia contra os mortos? É sim. É sim, e isso está lá no parágrafo 2º do artigo 138, é assim mesmo. É punível a calúnia contra os mortos. Tá? O grande da questão que a gente precisa lembrar, pessoal, é que, Levi, mas como é que é possível calúnia contra os mortos, velho? O morto já foi, velho. Meu sentimento da família permanece. Tá certo? Então, não esqueça. É punível a calúnia contra os mortos? É. Agora, uma manha de prova logo pra você anotar. O único crime contra a honra que admite prática contra os mortos é calúnia. Difamação não vai admitir, injúria não vai admitir. Então, o único crime contra a honra que admitirá a punibilidade quando praticado contra um morto é calúnia. Primeiro. Segundo, é possível, Levi, que um inimputável seja sujeito passivo do crime de calúnia? Essa pergunta é interessante. Porque você aprendeu comigo aqui no texto o seguinte, Levi, o inimputável é aquele que não tem culpabilidade. Via de regra, não é isso? Não é isso, ok. Se ele não pode praticar um crime, formalmente dizendo, como é que ele pode ser vítima de calúnia? A pergunta não é doida, não. A pergunta faz muito sentido. Então vamos lá. Perdão. Imagine uma seguinte situação aqui. Eu vou tentar escrever para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Imagine que nós temos um inimputável chamado Paulo. Paulo é inimputável porque Paulo tem uma doença mental completa. Certo? Então Paulo não tem discernimento de absolutamente nada. Esse é Paulo. Bem, e aqui você tem Pedro. Pedro espalha para toda a vizinhança, que Paulo, todos os dias, observe bem, todos os dias fica mostrando seus órgãos genitais na vizinhança para as senhoras que vão passando. Sendo que Pedro sabe que isso é falso. Aí a pergunta é a seguinte, Levi, Paulo, nesse caso, é vítima de calúnia? Bom, como é que ele vai ser vítima de calúnia se ele não pode praticar crime? Já que ele é inimputável. Mas o raciocínio é melhor, gente. O raciocínio tem que ser um pouquinho além disso. Por quê? Porque observe o que a lei nos diz. A lei nos diz assim, ó, imputar alguém fato definido como crime, não imputar alguém prática de crime. O que é que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer, pessoal, que a partir do momento em que você imputa a alguém um fato, eu não quero saber se ele seria ou não responsabilizado por isso. Basta que seja um fato definido como crime para eu fechar o meu raciocínio de que ele pode ser vítima de sujeito, ele pode ser vítima do crime de calúnia. Portanto, deixe bem claro em suas anotações que o inimputável, seja por doença mental completa, seja ainda por menoridade, ele sim pode ser vítima, pode ser sujeito passivo do crime de calúnia. Belezinha, galera? Tranquilinho? Esse é o crime de calúnia aí na tela pra ti, tá? Vamos lá, vamos seguir? Exceção da verdade, pessoal. O que é exceção da verdade, assim, pra você entender? Galera, exceção da verdade nada mais é do que um incidente processual em que, basicamente, a lei te dá o direito de provar que o que você disse era verdade. Olha aí. Então, assim, vou dar um exemplo pra você, né? Eu afirmo que Pedro estava... na qualidade de um caixa de supermercado tirando dinheiro da máquina registradora. E eu disse isso porque eu tenho umas filmagens. Pedro vem de lá e ajuiza uma queixa-crime contra mim, a medida processual cabível, uma queixa-crime contra mim,
imputando a mim um crime de calúnia. O que é exceção da verdade? Exceção da verdade é eu ter a possibilidade de provar que Pedro de fato fez aquilo. Então a exceção da verdade nada mais é do que eu ir à frente do juiz e dizer, juiz, ele está me acusando disso aqui. Mas na realidade eu tenho uma prova de que isso é verdade. Eu tenho uma prova de que eu estou certo. Eu tenho uma prova de que na realidade ele de fato fez aquilo. Então, observe, pessoal, que a exceção da verdade no crime de calúnia é a regra. É regra. Regra do crime de calúnia é a exceção da verdade. Por que eu estou falando isso? Porque você vai perceber que na difamação a exceção da verdade é exceção e na injúria ela nem existe. Portanto, pessoal, a calúnia admite a exceção da verdade como regra. Então, olha o que o parágrafo 3º do 138 vai dizer pra gente. Admite-se a prova da verdade, salvo. Ou seja, meu amigo, você pode provar o que você tiver como prova. Quer provar que a pessoa fez aquilo mesmo? Você tem o direito de fazer isso. Salvo com essas hipóteses que esse incidente não é permitido. Primeiro, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Vamos lá, Levi, um crime de ação penal privada, me diz aí, esses que a gente está estudando, pessoal. Calúnia, injúria e difamação. Então, o que é que eu faço? Eu começo a dizer, preste atenção, eu começo a dizer que uma determinada pessoa estava dizendo que outra estava batendo nos pais. Calúnia, crime de ação penal privada. Dentro dessa linha de raciocínio, essa outra pessoa que eu acuso de estar praticando calúnia, se ela não foi condenada por uma sentença irrecorrível, não é possível a exceção da verdade. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141, aqui você vai ver presidente da República e chefe de governo estrangeiro, tá? E 3, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, meu amigo. Ora, se ele foi absolvido, você não tem que provar absolutamente nada do que aconteceu. Belezinha? Tranquilinho? Pronto. Esse é o crime de calúnia. E no final da nossa aula eu vou te mostrar como é que isso cai em prova. Belezinha? Vamos lá, vamos continuar, galera. Vamos nessa? Próximo crime, gente, que a gente trabalha é difamação. Vamos lá, difamação. Veja bem. Quando a gente começa a olhar o crime de difamação, tem lá. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer, olha, ele tá me defamando, ele tá me defamando. O grande da questão é a gente entender o que de fato seria difamar. Porque difamar, assim como caluniar, é o ato de ofender. Ponto. Agora, o que é que vai diferir de calúnia para difamação? É circunstância de que o fato imputado, ele é ofensivo à reputação, mas não é um crime. Então observe, pessoal, que na difamação, você vai imputar a outra em um fato ofensivo à sua reputação, mas que esse fato não é criminoso. Por exemplo, você vai chegar para uma pessoa e dizer assim, rapaz, você lembra de Pedro que morou na nossa rua? Lembro. Rapaz, você não vai acreditar, pô. Pedro virou garoto de programa. Levi, isso ainda é ofensivo? É. A nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. Então, por mais que não seja um fato criminoso, observe você que é um fato ofensivo à reputação da pessoa que caracteriza a difamação. Mas a gente vai caminhar um pouco mais à frente para a gente destrinchar isso. Beleza? Vamos lá, gente. Sujeito ativo aqui a gente vai ver que é bem parecido com a calúnia, tá? Nesse ponto. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa pode praticar difamação. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Agora tem um ponto aqui, viu, galera? Qual é o ponto, Levi? O ponto, pessoal, é que pessoa jurídica não pode ser vítima de difamação. Pessoa jurídica a gente viu que pode ser vítima de calúnia. Por quê? Porque há a possibilidade de uma falsa imputação de um crime ambiental. Mas aqui já não pode. Pessoa jurídica não pode ser vítima de difamação. Tá? Objeto jurídico, honra objetiva, assim como na calúnia. Na calúnia eu disse a você que a honra objetiva nada mais é do que o espelhamento do que as pessoas veem sobre você, a sua reputação perante outras pessoas, tá? Por isso que, seguindo a mesma lógica da calúnia, você vai ver que a consumação do crime de difamação se dá quando terceira pessoa toma ciência das imputações que são feitas, tá? Objeto material. Levi, o objeto material qual é? E igualmente a reputação da vítima.
igualmente a reputação da vítima. A reputação da vítima também, assim como a calúnia, que fará sentido nesse caso aqui. Beleza. Elemento objetivo, vamos analisar o tipo. Já lhe disse que difamar, assim como caluniar, é ofender. Você vai imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, mas tem uma manha de prova aqui importante. Por quê? Porque o crime de difamação, pessoal, observe que esse fato não precisa ser falso. Basta que seja ofensivo à reputação. Não precisa ser falso, mas basta que seja ofensivo à reputação. Ponto. Ponto. Esse é o ponto que eu quero chegar pra ti, gente. Esse é o ponto que eu quero chegar pra ti. Então, aquele exemplo que eu te dei de uma pessoa virar pra Pedro e dizer: ah, você lembra de João, aquele vizinho nosso? Pô, ele é garoto de programa. Se isso é verdade ou se é mentira, não interessa. A prática de difamação estará configurada e devidamente consumada. Beleza, galera? Então lembre, difamação, começa com D de fato desonroso. Com D de desonra. O que é que eu tô querendo dizer pra você? Começa com D de é um fato ofensivo à reputação, é um fato desonroso, mas que não é criminoso, e manha de prova, Levi. E se eu imputar a alguém falsamente a prática de uma contravenção penal, não pode ser calúnia, porque você me disse que era só crime, certo? Certo. Que crime que vai ser? Difamação. Portanto, se há a imputação de uma contravenção penal, entende majoritariamente a doutrina que se trata de prática de difamação e não de calúnia. Combinado? Elemento subjetivo, pessoal. Qual elemento subjetivo? É o dolo. Dolo específico de você também ofender alguém. É aquilo que eu te falei do ânimos ofende, que é tão importante para a gente compreender esses institutos. Combinado? Vamos lá para a nossa classificação doutrinária, bem parecida com o que a gente viu anteriormente, tá? Na realidade é idêntico, não é? Um crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Um crime formal, por quê? Porque basta que exista essa ofensa, que chega a conhecimento de terceiro, independentemente da vítima saber ou não disso, o crime está consumado de forma livre, porque você pode fazer isso de forma falada, de forma digitada, de forma escrita, de forma desenhada. Né? Um crime comissivo, porque, Levi? Porque lembre-se que depende de uma ação para ser praticado. Um crime instantâneo, porque a partir do momento que você pratica a ofensa, o crime já estará consumado, ou seja, a consumação não se prolonga no tempo, tá? Um crime unissubjetivo, por que, Levi? Porque o crime unissubjetivo é aquele que independe de concurso de pessoas para fins de ser praticado, ou seja, a lei não exige duas ou mais pessoas para a sua prática, pode ser praticado por uma pessoa apenas. Unissubsistente ou plurissubsistente, seguindo a mesma regra da calúnia no que diz respeito à tentativa. Unissubsistente não admite tentativa, plurissubsistente admite a tentativa, e a regra que não admite a tentativa, admitirá a tentativa na forma de uma carta, uma escrita de uma carta interceptada pela vítima. Belezinha? Tranquilinho? Isso aqui é difamação. Ok? Vamos seguir. Por quê? Porque a gente tem que falar da exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite, ou seja, a exceção da verdade no crime de difamação, diferentemente do crime de calúnia, é exceção mesmo. Exceção da verdade aqui, de fato, é excepcional. Por quê? Porque somente se admite se o ofendido, ou seja, se a vítima, é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Como assim? Vamos lá. Você tem um caso assim, ó, João, que é a advogada. Preste atenção. João é advogado. E aí João fala com Pedro, que é um servidor público. Seguinte, rapaz, sabe aquele seu colega Jonas, que é outro servidor, que trabalha em tal cartório? Sei. Rapaz, ele é um cara extremamente preguiçoso. É um cara que não faz absolutamente nada. É um cara que chega, bota o pé pra cima. É um cara que ninguém gosta dele. É algo horrível. Tá certo. Pedro vira pra Jonas e diz assim, rapaz, sabe aquele advogado João? Ele tava dizendo que você era preguiçoso, ele tava dizendo que você não quer trabalhar nada, tava dizendo que você não quer nada com a hora do Brasil, ele tá dizendo que você não tem produtividade, tá dizendo nada. O que é que Jonas faz? Bufo. Queixa-crime contra João, ou seja, processa João. Vai dizer, ei, João, você praticou um crime de difamação.
Nesse caso em específico, levando em consideração que Jonas é servidor público e a ofensa está vinculada ao exercício de suas funções, aí João pode utilizar da exceção da verdade para dizer não, excelência. Eu disse que ele era preguiçoso e eu posso provar que ele é preguiçoso. Olha aqui a produtividade dele, olha aqui as horas trabalhadas por ele, olha aqui o desempenho dele no último ano. Pronto. É isso que eu quero que você entenda. A exceção da verdade no crime de difamação, ela é excepcional e somente ela é admitida, somente ela será admitida quando o ofendido, a vítima, for funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções. Não esquece isso, tá? Levi, fiquei com dúvida. Não tem problema. Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e a gente fala sobre sua dúvida. Combinado? Vamos dar seguimento? Vamos lá, gente. A gente vê agora para o crime de injúria, que já é um pouco diferente, tá? Já é um pouco diferente. E aí, quando a gente vê injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Bem, mais uma vez eu chamo a atenção para o fato de que injuriar também é ofender, né? Ofendendo a dignidade ou decoro. Qual é a grande manha que você tem que se ligar aqui? A grande manha, galera, é a seguinte. No crime de injúria, você não atribui um fato a ninguém. No crime de injúria, você irá atribuir uma qualidade negativa. Basicamente, você vai xingar alguém. Vai atribuir uma qualidade negativa a alguém e vai xingar essa pessoa. Vai chamar essa pessoa de gordo, vai chamar essa pessoa de feio, vai chamar essa pessoa de baixinho, vai chamar essa pessoa de altão, boneco de posto. Enfim, você vai atribuir a alguém uma qualidade negativa, não narra fato, não envolve crime, não envolve fato desonroso a ninguém. Porque na calúnia é você narrar um fato. Rapaz, você sabia que João, todos os dias no mercado que ele trabalha, tira dinheiro da caixa registradora? Isso é calúnia. Calúnia não é você chamar alguém de ladrão, porra. Calúnia é você narrar um fato. Fato. Você vai narrar uma ocorrência, um acontecimento que você sabe ser falso. Difamação, você vai narrar um fato. Ofensiva à reputação, que não é criminoso. Independentemente de ser verdadeiro ou falso, vai haver difamação. Então, rapaz, você lembra de Pedro? Rapaz, Pedro era nosso vizinho, agora virou garoto de programa, velho, gigolô. É crime? Não, mas é um fato desonroso e, portanto, independentemente de ser falso ou verdadeiro, é um crime de difamação. E injúria é você dizer, rapaz, você é feio, você é um idiota, você é um imbecil. Isso é injúria. Então, injúria é você atribuir uma qualidade negativa. Injúria é você dizer você é um ladrão. Isso é injúria. Por quê? Porque quando você chama alguém de ladrão, você não está atribuindo um fato, uma ocorrência, um acontecimento. Você está atribuindo uma qualidade negativa. Essa é a manha da injúria. Então, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Entenda. Ofender alguém atribuindo uma qualidade negativa, um xingamento, não narrando fato, não atribuindo a ocorrência de algo do cotidiano, tá? Detenção de 1 a 6 meses ou multa, mais um crime apenado com detenção, você já sabe, crime apenado com detenção. Ele não admite regime inicial fechado, pena de detenção de 1 a 6 meses, ou seja, de competência do juizado especial criminal, sendo, portanto, uma infração de menor potencial ofensivo. Belezinha? Tranquilinho? Pronto, você já entendeu o que é injúria. Então, eu lhe dei 3 exemplos do que é injúria, do que é difamação e do que é calúnia, para você não errar. Combinado? Vamos lá, gente. Sujeito ativo, tá certo, sujeito ativo. Quem que pode praticar um crime de injúria? Quem que pode atribuir a alguém uma qualidade negativa? Qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa pode estar fazendo isso, tá? Sujeito passivo. Qualquer pessoa também. Qualquer pessoa. Objeto jurídico. Aqui vem um pulo do gato, porque objeto jurídico honra subjetiva e não mais objetiva como nos outros. Por quê, pessoal? Porque o crime, o crime de injúria envolverá aquilo que a gente chama de autoestima. A honra subjetiva diz respeito à autoestima da pessoa. Então, a honra subjetiva, diferentemente da honra objetiva, que é a forma com que as pessoas veem você, a honra subjetiva é como você se vê. Como você tem a sua autoestima. Então, o objeto jurídico do crime de injúria é a honra subjetiva. A maneira com que a própria pessoa se enxerga. Tranquilinho? Vamos lá, gente. Objeto material. Bem, objeto material. Bom, a gente falar em objeto material, lembre-se que eu estarei falando aqui para você, tá?
estima da vítima. A autoestima da vítima. Por quê? Porque se eu estou falando em honra subjetiva, você vai concordar comigo que essa honra subjetiva trará para nós a maneira com que a pessoa se vê. Elemento objetivo, já te disse, injuriar alguém é ofender atribuindo uma qualidade negativa, não narrando fatos acerca da pessoa. E elemento subjetivo nada mais é do que o dolo. O dolo específico. Dolo de você ofender. Dolo de você fazer com que a pessoa se sinta diminuída, tá? Vamos lá, gente. Classificação, crime comum, você já sabe, qualquer pessoa pode praticá-lo. Crime formal, por que Levi crime formal? Porque basta que você atribua uma qualidade negativa, independentemente da pessoa se sentir ofendida ou não com aquilo, o crime já vai estar consumado. Ponto. Levi, você é feio. Ok, velho. Se isso é feito com o nítido intuito de me ofender, por mais que eu me sinta ofendido ou não me sinta ofendido, o crime já vai estar consumado, tá? De forma livre, porque ele pode ser praticado de qualquer jeito, como eu te falei, falando, escrevendo, desenhando, né? Crime comissivo, por quê? Porque ele pode ser praticado mediante uma ação, pode não, né? Ele deve ser praticado mediante uma ação, comportamento ativo do agente. Instantâneo, a partir do momento que ele se consuma, o crime deixa de existir, não havendo que se falar uma consumação que se prolongue no tempo, tá? Unissubjetivo, por quê? Porque ele pode ser praticado por uma única pessoa, não se exigindo concurso de pessoas para isso. E unissubsistente ou plurissubsistente vai seguir aquela mesma regra que eu te falei nos outros crimes. Unissubsistente não admite tentativa, é a regra. Plurissubsistente é exceção e admitirá a tentativa naquela forma de carta que eu te disse, tá? Belezinha, pessoal? Isso aqui é o início do crime de injúria. Então, pessoal, nós nesse bloco já falamos de calúnia, já falamos de difamação, começamos a falar de injúria e no próximo bloco a gente vai trazer mais informações sobre injúria, a gente vai falar das causas de aumento de pena e das circunstâncias especiais vinculadas a isso. Mas antes de terminar esse bloco, anote a nossa última manha. Qual é a última manha, Levi, que você tem que me dar? Não cabe a exceção da verdade do crime de injúria. Levi, você é feio. Ah, meu amigo, você não tem condição de provar que eu sou feio, não, porque refere-se à minha autoestima. Se eu sou feio, se eu não sou feio, isso é um problema seu. Portanto, coloque aí, crime de injúria não admite exceção da verdade. Belezinha, pessoal? Vou dar um break aqui, vou tomar um cafezinho, vou beber uma água, faça o mesmo você também. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar trabalhando com os crimes contra a honra. Valeu? Um abraço.